Então, continuando no caso a explicação, a gente vem falando sobre a população mundial aí de fato, tá ok? Então, através, né, no caso de estudos da ONU, a população mundial atual é de em torno, né, de 7,2 bilhões de pessoas, ok? Dessas 7,2 bilhões de pessoas, 5,9 bilhões, né, vivem em países subdesenvolvidos e 1,3 em países desenvolvidos. Isso quer dizer o quê? Que grande parte da população mundial é considerada, no caso, né, vamos dizer assim, né, morar, né, no caso, em países pobres, ok? Através dos estudos. Então, né, existe também, no caso, né, essa distribuição da população, né, sempre vai ser muito irregular, e durante milhões de anos os lugares, né, considerados enucumenos, né, no caso com obstáculos naturais, está escrito errado ali, mas é naturais, como por exemplo desertos, gelos, montanhas, são locais inóspitos, ou seja, onde não tem, no caso, maneira, né, no caso, como viver bem, tá ok? E também tem os lugares ecumenos, que são já favoráveis, ou seja, locais onde tem um vale, né, no caso onde a água é mais encontrada com facilidade e o solo também é extremamente fértil. Então, nesses locais aqui, basicamente, né, são considerados formigueiros humanos, ok? Então, aí, como eu falei para vocês, eu coloquei aqui, no caso, uma tabela onde mostra para vocês os países, né, com a maior população mundial, que aí se vem, no caso, China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil também, né, tem aí a colocação, Bangladesh e a Federação Russa, ok? Então aí basicamente nós temos aí 2, 4, 7, né, no caso países com a maior população mundial, ok? Então aqui se fala também basicamente que a Índia daqui a pouco já vai passar meio que os Estados, a China, desculpa, né, em número de pessoas, tá ok? Então vai ter, no caso, daqui a alguns anos, né, vai ter passado aí a China, até porque a China teve um freio, né, vamos dizer assim, para que a população não tivesse tantos filhos, né, com a política do filho único, mas né, hoje já não existe mais, ok? Aí vemos também, no caso, as aglomerações populacionais e, e o que tem, no caso, esse tipo de aglomeração populacional, ok? Então a gente pode, no caso, verificar que é localizado em basicamente, né, no caso quase que exclusivamente não, mas os países subdesenvolvidos têm a grande parte, né, dessa população, tá ok? E no caso, a gente vai falar agora, no caso da Ásia, né, na planície Indo-Ganguética, no caso, né, que tem, no caso, o Paquistão e a Índia, são um dos países, né, com maior população aí mundial, onde tem, no caso, esse vale, né, no caso, os solos férteis e água abundante e o terreno plano, né, que é chamada de cidades hidráulicas, basicamente, porque a população vive ali no entorno, né, desse vale, tá ok? Isso ajuda muito, né, basicamente, a, as pessoas, no caso, né, a população, né, a viver basicamente da agricultura, ok? Então aí nós temos as concentrações também, né? No caso na Europa, né? Por exemplo, a Europa, os países, né, com maior número de pessoas são os países membros da União Europeia, tá ok? E por que no caso nesses países da União Europeia? Né, eles têm basicamente, né, esse dinamismo, desculpa, na economia e também desenvolvimento urbano e industrial. Então aí nós temos, né, os países mais populosos, vem aí a Federação Russa, logo após a Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Ucrânia, Polônia e Espanha. Ok? Então aí nós temos, né, no caso, um gráfico mostrando, né, no caso, o número, vamos dizer, de pessoas, né, aproximadamente. Tá ok? Esses dados aí é de 2015, tá ok?